Quando alguém chega pra gente e pergunta, chá para dor de dente, chá para dor de barriga, a pessoa tá enxergando o chá só dessa forma. E tá tudo bem, porque é a experiência que ela teve com o chá até um certo momento. Quando a gente começa a entender o que é a xícara de chá perfeita e o que é fazer um chá saboroso, que é agradável para o paladar, que é agradável para a boca, para o aroma, aí a gente começa a entrar num outro nível. Né? Mas para isso a gente sempre volta, né? Não existe hábito que você vai começar se ele não está agradável. Talvez o yoga seja um hábito mais doloroso. Ele dá consciências mais densas primeiro. Mas enquanto... porque é diretamente no seu corpo. Mas enquanto a gente também não está fazendo uma xícara de chá perfeita, a gente acha que a gente está tomando aquele chá que tem que ser amargo, é ruim. E aí a gente não desenvolve aquela relação. Porque aí ele não vira uma prática. Para ele chegar no ponto que a gente está falando, ele tem que ter uma prática. Você tem que ter um processo. E várias outras culturas, que a gente falou, qual é realmente o benefício do chá, o benefício milenar do chá, né? Que é a live, o ancestral. Qual é o benefício ancestral do chá? O benefício ancestral do chá é exatamente a energia do chá, o ti do chá, e te levar para um estado de superconsciência. E que você consegue fazer. Você tem o yoga, é um caminho que a gente está dando aqui, né? E eu não sou praticante, gente, já acabei de falar, né? Eu até tentei praticar, mas a gente começou pelo The Rose. Para mim era muito rígido. Eu não estava afim disso naquela época, não queria. Assim como a gente entende às vezes uma pessoa que ela não vem para a formação. Ela não está afim de estudar, de praticar, ela não quer entrar, não quer provar vários chás, ela não quer ter essa experiência completa. Ela só quer fazer um chazinho e tá tudo bem. Mas quando a pessoa quer entender, provar vários chás, conhecer vários chás, entender como é que faz de fato, colocar isso em prática, fazer muito chá. Eu acho o máximo fazer muito chá. Por isso que para mim o chá foi um caminho. Para mim. E quando a gente fala em autoconsciência, né, ou autoconexão, né, que o chá também faz, é isso. É você... Sempre que eu falo que o chá, você precisa se pausar. Quando você pausa para o chá, ele te dá essa pausa de volta. E essa troca no chá, de se ater à infusão, se preocupar, ter o cuidado, ter o carinho com que chá que você está fazendo, que temperatura que você coloca, para que paladar que você quer fazer, quanto tempo você vai infusionar, olhar as folhas, será que essas folhas precisam de mais temperatura, menos temperatura? Será que elas precisam de um utensílio grande, pequeno? Quanto de água essas folhas precisam para se hidratarem? Todos esses pensamentos, que agora pode parecer muita coisa para quem é tisaninha, quando a gente já tem a prática do chá, ela é automática, ela é intuitiva, né? Mas ele te coloca nesse estado de você pensar tudo isso e pausar para provar ele. E nessa pausa a gente tem a autoconexão e a autoconsciência. E quando a gente tem essa autoconexão e a autoconsciência, a gente tem a consciência do todo também. É o passo seguinte. Que é o que a Carol vai falar. Não existe um único caminho. Alguém perguntou aqui, eu vi, falou, é por isso que existe a cerimônia do chá na China e no Japão? Sim, sim. O nome da cerimônia do chá japonesa é o Chá-do, que é o caminho do chá. Que é exatamente você fazer este percurso. Só que o caminho do chá japonês, o Chá-do japonês, é um Chá-do que é muito identificado para o público japonês. Mas isso não quer dizer que se eu fizer um Chá-do amanhã, Não, pode sim, você também pode usar esse caminho. Pode usar esse caminho, mas é um caminho criado naquela cultura. Então, como é que é a cultura japonesa? É uma cultura muito meticulosa. Eu não sei se vocês já viram a cerimônia de chá japonesa. Ela leva um tempão. Tem movimentos calculados, precisos, certos. Por quê? Porque os japoneses são assim. É o objetivo deles, né? Quando a gente vem para o Gonfu, que quer dizer fazer o chá com habilidade, que já é a cerimônia chinesa, ela já é muito mais relaxada, por um lado, né? Sim. Porque os chineses têm essa... Mas ela é uma das. A gente tem sempre que começar pelas técnicas mais simples.
que para muitas pessoas não é simples, porque elas não conhecem conhece a técnica mãe, mas não se sabe aplicar. Então, a gente tem que começar com as infusões a frio, a gente tem que começar no método ocidental. O método ocidental é o que nos traz o chá para perto da gente, muitas vezes. Conecta a gente que é ocidental, que tem uma cultura ocidental. Muitas pessoas começam a apresentar o chá na técnica oriental para as pessoas. Muita gente vai gostar, mas muita gente não vai se identificar. E quando você tem uma técnica ocidental, às vezes ela aproxima o chá das pessoas, tá? Então isso é importante também ter em mente. Eu vi ali que alguém comentou do livro do Kakuzu, né? Que diz que inicialmente foi feito para nós ocidentais. Na verdade, gente, a história é anterior a isso, tá? Quem começa a definir mesmo a cerimônia do chá é na época lá dos samurais. É o... Ai, gente, tô esquecendo o nome dele. Qual? Ah, tá. Sabe quem é? Sei, mas não vou lembrar. É o cara que trabalhou com os samurais. Sim, sim. E que introduz a técnica para eles, né? Exato. Que introduz o chá para os samurais. E que a ideia dele é simplificar e popularizar o chá. Isso. Exato. Eu vou lembrar. San no Hikyu. Foi. San no Hikyu. Tá? Não me peçam para escrever aqui no chat. San no Hikyu. Ele é que antes... O chá começou a ser uma coisa muito da realeza, né? Muito, né? Então, vocês, pobres mortais, vocês não vão ter acesso. E ele começa a simplificar os processos, né? Simplificar os processos para que todos tenham acesso. Então, a cerimônia, embora ela seja meticulosa, né? Ela é simples. Ela é meticulosa, mas ela é simples. E a cerimônia do chá japonesa mesmo leva não sei quantas horas. Então, eu sei que esse é um tema que não é muito fácil da gente falar, né? Eu tô virando para vocês e tô dizendo assim, qual é o objetivo do chá? O objetivo do chá é o samadhi. Vocês estão que nem eu, sei lá o que é o samadhi, entendeu? Mas o primeiro passo é a prática e a consciência. E aí depois a gente vai aprendendo o que é consciência. Depois a gente vai aprendendo, fazendo, pintando o muro, a gente começa a ter a consciência dos movimentos e das coisas. Buscando a xícara de chá perfeita, a gente começa a ter consciência. A gente começa a ter a consciência da nossa língua, a gente começa a ter consciência do chá, de como prepara o chá, de tentar harmonizar o chá, que é aquela orquestra que a gente sempre fala, de harmonizar isso pra quem teve a orquestra. na jornada da xícara de chá perfeita. Pois é, enfim. E todo esse tempo e todas as vezes que a gente pensou em trazer esse tema, é exatamente por isso. Como que a gente fala para as pessoas o que elas vão ter, né? Qual é o resultado final da formação? Na verdade é isso, né? Isso você descobre ao longo da formação, quando você vem estudar com a gente. Eu acho que é ao longo, na verdade. A pessoa ela não demora tanto. Muitas pessoas já descobrem isso no início, quando elas já estão começando a fazer chá, quando elas começam a colocar a prática de fazer chá e começam a ter suas xícaras de chás perfeitas. São as xícaras de chá gostosas de beber, que vão trazer prazer. E esse prazer faz com que você repita. E o hábito de fazer várias xícaras do mesmo chá, repetir. múltiplas infusões, você começa a entrar num loop de viver e vivenciar o chá, né? E aí essa coisa que não é simplesmente só técnico, o técnico é o conhecimento, mas quando a gente coloca em prática e a gente é sensorial, né? E a gente desenhou muito a formação dessa forma de propósito, né? Porque eu sou uma pessoa que aprendo muito fazendo as coisas. Se você me dá a informação só, eu demoro um tempo para registrar as informações. Carol é uma pessoa muito mental, ela ouve e já entra. Eu já não sou assim. Mas eu não sabia o que era samadhi e até doer todos os meus músculos. Bem, mas isso são processos. Eu preciso fazer as coisas. Então, eu realmente só aprendi todo o processo do chá no momento que eu comecei a fazer muito chá. E eu acho que a nossa experiência na Chá Pra Quê, na Blue Dog, ajudou muito nesse aspecto, porque a gente fez litros e a gente desenhou a formação muito nesse sentido, para que as pessoas façam muito chá, bebam e façam, bebam e refaçam, e experimentem, e provem, e entendam o sabor, entendam o aroma. E aí múltiplas nessa prática... infusões.
a coisa vai caminhando. A gente não pode esquecer do componente maravilhoso que a gente tem nos chás especiais, né, galera? Também ajuda muito isso. Quem é tisaninha e não conhece, a gente falou dela na Jornada da Xícara de Chá Perfeita, mas a gente não falou hoje, que é a L-teanina. Você falou dela? Não. A L-teanina, aí é uma questão química mesmo, né? A L-teanina tá só presente nos chás especiais. Então, é um componente químico que te ajuda, que é o foco, é ter mais paciência, mais relaxamento. E a L-teanina estimula a produção de onda alfa no cérebro, que é a mesma estimulada na meditação. Não é muita coincidência, gente? Eu falei do japonês, mas não falei do chinês, do Gong Fu. O Gong Fu, a prática do Gong Fu, que a gente repete, entendeu? Ela traz esse momento. Esse fazer. Esse vou repetir e vou fazer. Vou repetir e vou fazer. E é muito engraçado que às vezes tem gente que vê a gente fazendo Gong Fu ou tendo a experiência do Gong Fu e fala pra gente assim, eu quero comprar um set de Gong Fu. Né? Muitas vezes. Eu quero comprar um set de Gong Fu. E não fez o chá antes. Tem gente que quer comprar e nem sabe o que é. Exatamente. Aí fala, gente, utensílio. E não fez o chá antes. E não fez a experiência do chá antes. E vai comprar um set de Gong Fu. Isso não vai fazer o menor sentido. Na nossa opinião, né? Exatamente. É você querer chegar ao samadhi sem você ter feito o resto todo. Dizer, ó, senta aqui, medita que você vai chegar no samadhi. Senta aqui, ó, toma aqui um set de Gong Fu. Se vira aí e agora faz o Gong Fu. E eu no yoga, gente, ela virou pra mim e falou, ó, vamos fazer primeiro isso daqui, ó. Aí foi lá, me ensinou que era asana. Asana é legal. Depois foi lá, me ensinou pranayama. Vamos aprender a respirar. Depois me ensinou kriya. Vamos aprender a limpar os órgãos. E eu fui indo num passo a passo. Quando eu vi, eu estava sentada meditando sem sentir dor nas costas. Quando eu vi, eu estava começando a entender aquele negócio de samadhi. Sem isso, gente, eu talvez teria que correr para as montanhas, entendeu? E ficar lá em cima das montanhas esperando uma iluminação sozinha para conseguir, quem sabe, chegar ao samadhi. E podia passar uma vida sentada na montanha sem chegar ao samadhi. Essa é a vantagem quando a gente tem um mentor. Essa é a vantagem quando a gente tem um professor. Porque o professor, o que o professor faz? O professor sabe que o objetivo é chegar ao samadhi. Mas o que ele faz? Ele vai te encaminhando num passo a passo. Ele vai te encaminhando em exatamente tudo isso que a Carla falou. A gente vira assim, quando você entra na formação e fala, ó, vamos entender primeiro o que é chá. O que é o chá? Quais são os benefícios do chá? O que o chá pode fazer?